Olá! Hoje estaremos começando uma série de mensagens, provavelmente 7 ou 8 domingos, estaremos ministrando sobre um tema geral, e esse tema é Família, Projeto de Deus. Serão muitos domingos em que estaremos abordando várias questões em torno desse tema central. Você tem dúvidas sobre essa afirmação que eu acabei de fazer? Família, Projeto de Deus. É uma afirmação, na ótica da palavra de Deus, uma afirmação categórica. Uma palavra que não pode ser colocada de qualquer forma, porque é uma palavra que nasce da perspectiva divina sobre a família. A família é, biblicamente falando, um projeto de Deus. Eu queria ler com você um texto da palavra que está registrado no livro de Atos, capítulo 3, verso 25. Escute só o que diz esse texto sagrado. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir a última parte. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus sempre foi abençoar a família. O desejo de Deus sempre foi, quando pensou na família, que esta família pudesse viver em paz, em harmonia, pudesse viver como uma comunidade perfeita de amparo, de afago, de respeito, de honra, de cumplicidade entre os seus membros. No entanto, quando nós olhamos para a família contemporânea, ou para as famílias contemporâneas, isso envolve também as nossas famílias, percebemos que existe algo fora do lugar. Não precisamos ser especialistas na área, não precisamos ser nem psicólogos, nem filósofos, nem nenhum tipo de cientista na área do comportamento humano, mas simplesmente uma observação em doses pequenas, será suficiente para que eu e você cheguemos a uma conclusão. A família, ela está vivendo fora da perspectiva da normalidade. Eu vou te dar alguns dados para facilitar aí esse momento introdutório da nossa fala. Desde que o homem pecou no Jardim do Éden, é fato de que o homem passou a viver uma experiência caótica. As coisas passaram a ficar fora do lugar, ou a estarem fora do lugar, ou fora do lugar em que Deus havia planejado, e colocado no lugar em que o homem passou a planejar. Portanto, o homem passa a conviver com o caos. Então, inveja, assassinato, roubo, uma série de sentimentos aversivos na ótica divina passaram a fazer parte da história humana. Mas aqui vão alguns dados para você pensar que esse momento da nossa história é diferente, pelo menos em proporções, às gerações anteriores. Talvez não nos princípios básicos, mas na proporção. Certamente você acompanha as mídias, e são várias as mídias que têm anunciado, que eu vou falar aqui agora, e você deve chegar à conclusão rápida de que a família está vivendo um processo de crise sem igual. Por exemplo, sempre houve na história da humanidade uma adolescente ou outra que ficou grávida, fora do momento correto, que seria o casamento. Mas hoje o número de adolescentes grávidas em algumas regiões do nosso país é um número tão exagerado que tornou-se um caso de saúde pública. Você vai, por exemplo, encontrar que na história da humanidade, meninos, adolescentes, pré-adolescentes, experimentaram certamente substâncias não recomendadas. E essas substâncias foram variando de cultura para cultura, de lugar para lugar. Mas hoje você vai encontrar meninos, 8 anos, 6 anos, 10 anos de idade, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, muitos começando, como dizia, com 6 anos de idade, a usar o crack, alguns a maconha. Mas você vai encontrar isso em proporções gigantescas. Não é à toa que nós temos a chamada Cracolândia em São Paulo. Tamanho número de pessoas viciadas morando nas ruas. Tornou-se também a drogadição, a dependência química, tornou-se um caso de saúde pública. Não é mais um caso isolado aqui ou acolá. O número de violência contra a mulher, o número de violência contra a criança, violência não somente física, mas violência psicológica e sexual contra a criança e contra a mulher, violência contra o idoso. Você vai encontrar um número exagerado
de divórcio no nosso país. Todos os anos sobe o número de divórcios. Alguns poderiam dizer, mas também casa-se mais hoje. É verdade. As pessoas passaram a casar mais, mas passaram a casar mais como consequência da indústria do casamento, que acabou plantando uma ideologia diferente do que a Bíblia fala sobre o que é casamento. Então se casa 10 vezes, 15 vezes, casa, descasa, como um fetiche ou como uma mercadoria. E todo mundo quer comprar um celular novo ou trocar de carro, como acabaram agora aderindo a essa ideia de um casamento a mais a cada ano, e isso virou uma coisa banal. Então, tem muita gente casando, é verdade, mas o número de divórcios no nosso país aumentou drasticamente. Você vai encontrar, por exemplo, não somente essa questão do divórcio, mas muitos também estão optando pelo relacionamento informal, ou pelo ajuntamento, ou pelo amaziamento. Apesar do casamento ter crescido, tem muito mais pessoas amaziadas hoje, né, do que tínhamos há algumas décadas atrás. Agora, o que isso tem a ver com o tema Família Projeto de Deus? Bom, eu posso te garantir que nunca foi projeto de Deus a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, adolescentes grávidas como uma avalanche de adolescência, número de abortos assombrosos, números de abortos. Hoje há uma discussão em torno disto, se pode ou não pode abortar, não se tem ainda um consenso, mas o número de meninas abortando é um negócio assombroso. Isso não é oficial, são dados oficiosos, né? Na verdade, o governo não tem noção do número de abortos que são feitos diariamente no nosso país. Nós temos, então, um grande problema hoje. E o problema não é individual, é um problema de todos nós, é um problema coletivo, e tudo isso tem a ver diretamente com o flagelo experimentado pela família nuclear. Na verdade, né, nós não podemos esquecer disto, é na família que essas questões são construídas ou desconstruídas. Aonde nasce a ideia de uma criança com 6 anos começar a se drogar numa rua do Rio, de São Paulo ou qualquer outra capital? Aonde está o pai ou a mãe desta criança? Quando um idoso é agredido, violentado, aonde está o filho ou os filhos deste idoso? Quando você vê uma menina grávida, com 12 anos, mãe com 12, 13 anos, onde estão os pais dessa adolescente? Quando você vê o número de meninos e meninas aderindo às drogas chamadas lícitas, por exemplo, o tabaco ou o álcool, que não é lícito para menores, mas os menores estão tendo acesso, e de várias formas estão tendo acesso. Quem está comprando esse tipo de substância para esses meninos e meninas? Deve ter algum adulto. Enfim, olhando de forma geral, estamos falando de que há uma crise na família. E esta crise na família está resultando em um caos social. Vou voltar agora o meu olhar, e convido você a fazer o mesmo, para o texto bíblico que nós lemos no início da nossa fala. A Bíblia diz, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus é que as famílias fossem abençoadas. O projeto de Deus não tem nada a ver com esses dados que eu disse para você agora. Eu nem trouxe números, porque isso muda toda hora. Vez e outras revistas oficiais, aí a Veja, Isto É, e os telejornais vão publicitando dados, dando números para isto, mas é exorbitante, é exagerado os números que estamos tendo aí para essas questões que eu falei. Aborto, violência contra a criança, prostituição infantil, violência contra o idoso, contra a mulher, questões que envolvem a gravidez precoce, drogadição precoce e aí por diante. Na verdade, as famílias se perderam. E pelo fato das famílias terem se perdido, perdeu-se também o rumo da sociedade. É preciso voltar o olhar para a base de tudo, porque se a família é um projeto de Deus, a família não pode ser esse caos. A família tem que ser abençoada, porque a natureza da família é divina. A essência da família é divina, é um projeto que nasceu no coração de Deus. E se algo está errado, não é nem Deus, nem o projeto de Deus chamado família, mas somos nós que não temos administrado bem esse projeto que Deus trouxe para mim e para você. E agora, nesse início de fala, temos vários domingos para falar sobre várias questões muito particulares, quero desafiar o seu coração, você como pai, você como mãe, você como filho, filha, quero desafiar o seu coração, nesse momento, a repensar
o lugar de Deus na sua casa? Aliás, eu quero te fazer essa pergunta. Qual lugar que Deus tem na sua família, na sua casa? Porque se Deus é o centro de uma família, se Deus é o centro de uma casa, de um casamento, se Deus é o centro de um lar, naturalmente em torno dele as coisas serão construídas e organizadas, edificadas. E se nós construímos a nossa família em torno de nós mesmos, a tendência é o caos, é a desordem, a tendência não é a prosperidade, mas é a miséria. Talvez não venha a miséria financeira, mas venha a miséria existencial, a miséria emocional. E nós temos aí muitas famílias em crise, porque o lugar de Deus foi destituído ou enfraquecido. Até pensa em Deus em um ou outro momento, mas não se há mais uma devoção a Deus na família. E quando falta devoção a Deus na família, na verdade o resto se perde. Deus disse para Abraão que ele abençoaria a família de Abraão, para que a partir da família de Abraão as famílias da terra também fossem abençoadas. Mas cabe a mim e a você escolher o caminho da bênção ou da maldição. Eu posso escolher ter uma família abençoada ou uma família amaldiçoada. Só que quando eu escolho ter uma família abençoada, estou escolhendo Deus. Quando eu escolho ter uma família abençoada, estou optando por colocar Deus no centro desta família e passar a me orientar em torno da sua palavra, da sua verdade eterna. Tem faltado a palavra de Deus nas famílias. Tem faltado a devoção a Deus e a sua palavra nas famílias. Nós não temos mais nos orientado por aquilo que a Bíblia diz, mas temos orientado por aquilo que é publicado no Facebook, por aquilo que sai num site de relacionamento qualquer, por aquilo que o Yahoo ou qualquer outra empresa midiática da internet propõe, por aquilo que a Globo diz. Nós somos orientados por muitos valores, por muitas diretrizes, mas não temos mais nos orientado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, verso 1. Deus deseja que a sua família seja abençoada, mas se você não colocar Deus no centro da sua família, no seu casamento, e não submeter a sua palavra, não tem chance nenhuma de termos uma família abençoada. E hoje estou dizendo uma coisa aqui muito clara. Eu estou falando em torno da palavra de Deus e da pessoa de Deus. Não estou nem falando de religião, nem de rótulo de denominação alguma, mas da presença de Deus e da palavra de Deus. Cada um ao seu modo, à sua maneira. Nós vamos ter aí várias formas de buscar a Deus, mas que busquemos a Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas, que busquemos o poder do Espírito Santo, a ação de Cristo sobre a nossa vida e possamos sujeitar a sua palavra para que Ele nos ajude ou Ele mesmo edifique a nossa casa e eu e você possamos cooperar com Deus para que a nossa casa seja edificada e, consequentemente, abençoada. Eu duvido que uma família abençoada por Deus vai correr o risco que muitas famílias estão correndo aí hoje, de ver os seus filhos perdidos no crime, nas drogas, na prostituição, meninos e meninas aí sem referencial algum do que é ético, do que é moral, do que é espiritual, do que é correto, do que é bênção e aí por diante. Eu tenho certeza que eu e você, em medidas diferentes, precisamos fazer correções na nossa casa. Mas eu quero te propor, nesse primeiro momento, a você refletir sobre a sua família. Como está a sua família, o seu casamento, como está a sua satisfação como pai, como mulher, como esposa, como esposo, como filho. Que você avalie essa satisfação e avalie também o lugar de Deus na sua família. E se você chegou à conclusão de que falta alguma coisa, que tal começar a pagar um preço de buscar a Deus? Eu quero terminar a minha fala dizendo que eu, como pastor da Primeira Igreja Batista em Caldas Novas, junto com a minha liderança, nós decidimos pagar um preço pelas nossas famílias. Iremos durante 40 dias, iremos orar e jejuar pelas nossas famílias. Eu quero estender esse desafio também a você, que você pague um preço pela sua casa, que você pague um preço pelo seu casamento, você pague um preço pela sua família, você possa orar e jejuar por ela, porque eu tenho certeza que no final a bênção de Deus chegará à sua tenda. A bênção de Deus chegará à sua família, ao seu lar. Deus te abençoe e que Ele nos ajude a viver esse sonho dele, esse projeto dele, que é uma família abençoada. Em nome de Jesus. Amém.